Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula. Mais uma vez aí fui expulso da sala de casa, lá todo mundo assistindo TV. Eu tive que me trancar aqui no quarto, viu? Mas o importante, pessoal, é realmente o conhecimento, a informação, essa troca de experiências aí que nós vamos fazendo. Eu através dos vídeos, vocês através dos comentários. Então vamos lá, hoje tem uma aula fantástica, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, ajuda bastante para eu conseguir aí, quem sabe, montar um estúdiozinho e sair aqui do meu quarto, da minha sala, tá bom? Então se inscreve lá, dá um like positivo e vem contigo. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um tema muito bacana, que é a aprendizagem ser educador. E olha só, pessoal, esse texto, ele é um texto tão perfeito do José Moran, que vocês vão perceber que eu vou ler, eu peguei o texto inteiro, é um texto curto, de poucas páginas, e olha, quase não tenho o que argumentar, então eu vou ler e tentar argumentar o máximo que eu conseguir, mas não tem, porque o texto ele é tão perfeito que não tem como você fazer comentários acerca dele. Então eu vou lendo aqui e vou tentando argumentar, tá? Então vocês vão perceber que eu leio, mas não é que eu estou sem inspiração para explicar, é que realmente o texto é perfeito demais e acaba eliminando a necessidade de outras explicações, tá? Então vamos lá, pessoal, do José Moran, a aprendizagem de ser educador. O educador é especialista em conhecimento em aprendizagem. Isso é, você tinha parado aqui o vídeo. O educador é especialista em conhecimento, em aprendizagem. Como especialista, espera-se o quê? Que ao longo dos anos ele aprenda a ser um profissional autêntico, equilibrado, experiente, evoluído, que construa a sua identidade pacientemente, integrando o intelectual, o emocional, o ético e o pedagógico. Ou seja, que o professor, o que se espera nele no decorrer dos anos, já que ele é especialista em conhecimento e aprendizagem? Que ele adquire uma postura ética, pessoal. Eu falei em postura, até me arrumei aqui. Uma postura ética no decorrer dos anos. Por quê? Porque o professor, quando começa, ele começa muito cheio de energia, às vezes ele não tem nenhuma posição pedagógica, ele vai trabalhar assim com as crianças, com os adolescentes, ele meio que se mistura com os adolescentes. Com o tempo ele vai percebendo que não é que o professor tem que ter aquela postura de ele atrás da cadeira, atrás da mesa e os alunos lá do outro lado. Tem que haver essa interação. Mas o professor, gente, ele precisa entender que ele não é coleguinha dos alunos, tá? Então ele sempre sim, mesmo como mediador, como um parceiro ali, mas ele é sim autoridade, ele é responsável pelos alunos. Então o que se espera dele? Que ele construa essa identidade profissional, essa identidade docente, tá? E principalmente na questão da ética, você não misturar de repente assim uma simpatia, uma amizade que você tem por um aluno com uma amizade ou uma inimizade, uma simpatia ou uma antipatia que você tem por um aluno ou pelo outro, e levar isso para o lado pedagógico, como acontecia muito antigamente, tá? O professor às vezes não gostava do aluno e às vezes o aluno ia bem, mas o aluno infernizava tanto a vida dele e ele detestava tanto aquele aluno que ele reprovava aquele aluno. Mesmo o aluno tendo passado ali, ele arrumava um trabalho, algum motivo ele arrumava para poder fazer aquele aluno ir mal e reprovar. Então ele levava para o lado pessoal, isso não pode acontecer. Então o que se espera do professor, como especialista em educação, é que ao longo dos anos ele vai adquirindo a sua identidade. E essa identidade ela tem que vir com calma, tudo ela vai sendo construída, mas que ele trabalhe com a ética, que ele trabalhe com a questão do respeito, a acolhedura humanizadora, que você vê que o aluno ele é um ser humano, tem dia que ele tá bem, tem dia que ele não tá bem. Eu lembro de uma professora que eu tive, a professora Odila, de educação artística, na época não era nem artes, era educação artística. Eu lembro que teve um dia que eu não tava legal, tava coisas acontecendo na minha casa, e ali ela me chamou do canto, ela falou: o que está acontecendo com você? Você não está bem e tal. E ela conversou comigo ali um tempinho. Eu lembro disso até hoje. E olha quanto isso foi significativo para mim. Então o professor, ele tem que ver que tem dia que o aluno não está bem. Não tem, todo mundo não fala assim que tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem, né? E a gente precisa entender isso no aluno também, tá? Então essa questão da humanização, você não tratar o aluno como um robô. Olha, você está na escola, agora senta, abre o caderno e pau no gato aí. Não, nós temos que entender isso. Então toda essa identidade pedagógica, essa identidade ética, emocional, intelectual, ela tem que estar, a gente espera que ela seja construída, e o professor tem que estar aberto a essa construção. Olha, eu falei que eu não ia fazer comentário, só na primeira frase eu já perdi 5 minutos, mas na verdade a gente não perdeu, a gente ganhou porque a gente vai
esmiuçando, né, uma frase técnica e transformando ela de uma forma que fique mais fácil a compreensão. O educador, ele pode ser uma testemunha viva da aprendizagem contínua, ou seja, ele tem... Ele pode ter um testemunho impresso nos seus gestos, na sua personalidade, na sua forma de trabalhar, que ela vai evoluindo. Ela aprende, se humaniza, se torna uma pessoa mais aberta, acolhedora, compreensiva. Só complementando a parte de cima, né? Então ele é uma testemunha viva da aprendizagem contínua, ou seja, por quê? Porque ele está sempre com alunos novos, ele está sempre recebendo pessoas novas ali que vão estar sempre evoluindo, aqueles alunos que ele já tem, que ele vai deixar, que ele vai passar para outro no ano que vem, que ele vai receber novos, e a aprendizagem contínua dele também, gente. Ele é testemunha da sua própria aprendizagem, porque o professor, ele nunca vai parar de estudar, ele vai estar sempre aprendendo coisas novas, a educação vai mudando, o mundo vai se transformando, e o professor, ele testemunha dessa aprendizagem contínua, né? Eu costumo dizer assim, que existe dois tipos de pessoa, né? Existe o tolo e aquele que busca sabedoria. Antigamente essa frase, eu não sei quem falou, antigamente essa frase era assim, né? Existe o tolo e o sábio. Hoje não, existe o tolo e aquele que busca sabedoria. Não existe o sábio. Porque quando o cara pensa que ele já aprendeu tudo, logo em seguida surge uma coisa nova para aprender. Então ele já não é mais sábio, ele tem que continuar buscando. Aí quando ele aprender aquela coisa nova, vai surgir outra. Então a pessoa nunca vai se tornar sábio, sempre tem algo a aprender. Então ele sempre vai ser um buscador da sabedoria, nunca vai ser um sábio, tá? Ele só chega a ser sábio se ele alcançar o ponto máximo, aprendeu tudo que tinha para aprender e morre. Então, assim, ele se tornou um sábio, porque até o momento que ele estava vivo, ele aprendeu tudo que era possível. Gente, a gente sabe que isso não é possível, então ninguém é sábio, tá? Só que só fala, fulano era um sábio. Não existe o sábio, existe o buscador da sabedoria. E o verdadeiro sábio, na verdade, é aquele que compreende isso, né? Que entende que ele nunca vai ser sábio. O tolo é aquele que pensa que já alcançou a sabedoria. E o sábio é aquele que sabe que nunca será um sábio, certo? Testemunha viva também, pessoal, das dificuldades de aprender, das dificuldades em mudar, das contradições do cotidiano, de aprender a compreender-se e a compreender. Pessoal, o que isso quer dizer? Deixa eu só aumentar um pouquinho, porque a idade chega para todos, e aí, senão eu vou ficar comendo a tela aí para poder ler, né? E aí fica ruim. Vamos lá. Tirar aqui, é isso aí, ó. Testemunha viva também, gente, das dificuldades de aprender. Como é difícil a gente aprender. Muitas vezes a gente tem um conceito formado sobre alguma coisa e a gente descobre que aquilo não era daquele jeito. E aí a gente tem que mudar nossa concepção, porque a gente pensava de uma forma errada, ou descobriu que tem uma forma melhor de resolver. Então, como é difícil a gente mudar, como é difícil a gente aceitar a mudança, como é difícil a gente aprender. Mesmo até porque quando a gente tem essa consciência de que a resposta, uma solução é diferente daquilo que a gente imaginava, a gente realmente tem aquela resistência e tal, e até mesmo para aprender algo que a gente não compreende. Como é difícil, né, gente? E aqui tá as dificuldades em mudar. Acabei invertendo aí na hora de explicar, né? As dificuldades de mudar também. As contradições, que é aquela coisa que a gente fala, cada um tem uma opinião, cada um tem uma forma de ver. Aprender a compreender-se e a compreender. Por que a compreender-se, pessoal? Porque compreender a si mesmo também não é fácil. Tem hora que você entra em parafuso e discute com você mesmo, né? Então, assim, gente, compreender-se não é fácil e compreender o próximo é mais difícil ainda, né? Com o passar do tempo, ele vai mostrando uma trajetória coerente, de avanços, de sensatez, de firmeza. Passa por etapas em que se sente perdido, angustiado, fora de foco, retoma o rumo depois revigorado, estimulado por novos desafios, pelo contato com seus alunos, pela vontade de continuar vivendo, aprendendo, realizando e frustrando-se às vezes, mas mantendo o impulso de avançar. Então, gente, olha só, com o tempo o professor ele vai mostrando uma trajetória mais coerente, ele vai se tornando mais experiente no seu trabalho, isso facilita bastante. Só que tem momentos na carreira da gente como professor que a gente se sente perdido, que a gente fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Será que era isso mesmo que eu queria? Parece que eu não estou fazendo nada, parece que quanto mais eu faço, o mundo não sai do lugar, ninguém aprende nada. E depois tem fases que o professor olha, respira fundo e fala, não, vamos lá, eu vou abraçar, deixa eu ver o que está faltando, e ele volta assim com pique total, com força total, para poder retomar aquele trabalho de uma forma renovada.
Então, assim, às vezes ele se frustra, na verdade a gente se frustra muitas vezes, né? Porque às vezes a gente espera um resultado que acaba não acontecendo, mas a gente sempre mantém aquele foco com um impulso em avançar, em fazer o melhor. Então a gente vai passando por fases, é assim com todos os professores. Há momentos em que o professor se sente perdido, desmotivado. Educar tem muito de rotina, repetição e decepção também. É um campo cada vez mais tomado por investidores, por pessoas que buscam lucros fáceis. Sente-se, em alguns momentos, insignificante, impotente, um número que pode ser substituído por muitos colegas ansiosos por encontrar trabalho. Sabe que sua experiência é importante, mas também que a concorrência é grande, que há muita gente disposta a ensinar por salários menores. Então, assim, existem momentos, pessoal, que o professor ele se sente perdido, né, como eu falei, só que essa frase aqui repete, viu, não é que eu repeti não, essa frase repete mesmo da frase de cima. Então tem momentos que o professor se sente perdido, desmotivado, que ele não vê mais sentido, porque ele não vê que ele consegue contribuir com alguma coisa. E o educar, ele tem muito de rotina, assim, né, de repetição. E muitas vezes o professor vai se decepcionando com isso. É um campo, pessoal, que ele é tomado por quê? Por investidores, pessoas que buscam lucros fáceis, ou seja, uma pessoa que tem dinheiro, 2, 3, aí, vamos juntar nosso dinheiro, vamos montar uma escola, monta a escola, pessoal, e aí cobra ali a mensalidade, e aí põe aqueles projetos de trabalho, aqueles planos de educacionais, sistemas de ensino, né? Coloca lá sistemas de ensino megalomaníacos, cheios de patati, patatá, e aquela coisa, os pais enchem os olhos, falam, meu filho tem aula de judô, tem aula de vôlei, tem aula de balé, tem aula de música, tem aula de teatro, e o pai acha que o filho está tendo uma educação integral, aquela educação completa, e muitas vezes, pessoal, a pessoa que monta a escola ali, o negócio dele é ganhar dinheiro, aí tem aquele aluno que não se interessa e não busca, e a escola, ela vai passando para frente, ela vai tolerando as coisas, um aluno que pratica bullying com o outro, que persegue o outro, que corage, e a escola vai passando, por quê? Porque é uma matrícula a mais. Então, pessoal, a educação é um campo que ela tem se tornado muito assim, alvo de pessoas que só querem ganhar dinheiro, só querem lucrar. E a educação, muitas vezes, você paga aí R$1.000 numa mensalidade de uma escola e acha que aquela escola está tendo uma educação de qualidade para o seu filho, e na verdade ela está te enganando, ela maquia ali, coloca ali quantas vezes a gente vai, por exemplo, na padaria lá, você pega lá um pãozinho, ai que delícia, olha só, tem bacon por cima e torresmo e aquela coisa, então às vezes tem aqueles cremes maravilhosos. Quando você pega o recheio dentro, gente, só tem pão dentro, o cara põe um fio lá de doce de leite, ou põe uns 2, 3 quadradinhos de mussarela ou de frios dentro do pão, você vai comer o pão é massa pura, mas em cima ele tá lindo, né? Quantas vezes a gente compra as coisas na padaria, dá vontade de ir lá e levar de volta. A mesma coisa acontece na educação. Às vezes você está pagando R$1.000 de prestação de mensalidade na escola do seu filho e você está achando que seu filho tem uma qualidade no ensino ali. Gente, muitas vezes o seu filho é uma coisa assim que ele não está aprendendo nada. Quando chegar no Enem, quando chegar numa faculdade, você vai dizer, puxa, meu filho, eu acho que ele não tem potencial. Não é o seu filho que não tem potencial. Você que desperdiçou o dinheiro, porque o pessoal vai botando um monte de coisinhas, fazendo você pensar que o seu filho está tendo um bom aproveitamento. Tá? Então a escola, infelizmente, ela tem se tornado alvo desse tipo de pessoas aí. O professor acaba se sentindo em alguns momentos insignificante, impotente. Por quê? Porque ele às vezes quer trabalhar uma coisa legal, e no caso, por exemplo, de uma escola particular, o professor não tem muito aquela liberdade de decidir, de fazer um planejamento. Muitas vezes o diretor, que é o dono, ele acaba reunindo todo mundo e as coisas têm que ser do jeito que ele quer, porque ele é o dono da escola, não tem muito aquela coisa da gestão democrática, né? E o professor vai se sentir impotente, porque ele se sente ali um fantoche. Eu lembro que eu tenho uma experiência, quem não conhece meus vídeos, já vou aí colocando, né? Que eu tenho muito de colocar experiências, pessoal, da minha vida pessoal, porque eu acho que vocês vão acabando fazendo ligação com experiências de vocês, aí vão se identificando, e dessa forma você entende melhor o contexto, tá? Então assim, eu lembro que eu fui trabalhar num projeto da Guarda Civil uns anos atrás, 5 anos atrás, uns 8 anos atrás, mais ou menos. E aí, pessoal, chegou lá, eu tava tão empolgado e tal, mas eu não quis trabalhar com o projeto em si. Eu acabei fazendo parte administrativo lá. E eu gostava de trabalhar, o pessoal era muito bacana, foram 2 anos e meio aí, maravilhosos, mas chegou um ponto, eu era muito bom, gente, na área do administrativo, eu falei isso em outra aula, eu tenho muita facilidade, eu adoro trabalho administrativo. E eu tinha muita facilidade, gente, eu fazia e revolucionei ali o ADM daquela sessão, mas assim, chegou um ponto,
por mais que eu gostasse daquilo, que eu sentia que eu não tinha função no mundo. Era como um bater carimbo. Eu tô escrevendo um livro agora e o rapaz do protagonista do livro, ele tem exatamente uma função assim. É um cara cheio de potencial e ele só batia carimbo ali. E eu ali, eu sentia que eu não fazia nada. Porque eu só digitava documento, imprimia, dava pro chefe assinar. Aí eu ia lá, catava aquilo lá, colocava numa lote, mandava. Então eu sentia que eu fazia o famoso apertar parafuso de pessoas importantes. Tinha lá o secretário, tinha o chefe, tinha aquilo, tinha o meu chefe ali do departamento. Então cada um tinha uma função. E a minha função era o quê? Digitar documento. Malva, faz documento assim, faz documento assado. E eu digitava o documento, imprimia, dava pro chefe assinar, carimbava, botava numa lote. Então eu sentia que eu não tinha nenhuma contribuição, por mais que fosse importante o meu trabalho. Mas era um trabalho que eu sentia, o chefe pode fazer isso ele mesmo. Ele não precisa de um ADM para fazer isso. E eu comecei a sentir ali que eu não tinha mais função. E o professor, ele sente muito isso, principalmente quando ele não tem autonomia para contribuir com planejamento, para montar um currículo legal. Ele tem que seguir o padrão da escola. Então ele vai se sentindo, em alguns momentos, insignificante, impotente. Ele se sente um número que pode ser substituído, gente, a qualquer momento. Ele pode ser substituído, gente, a qualquer momento por muitos colegas ali ansiosos por fazer um trabalho até melhor, cheio como fala, de energia, aquela coisa assim, olha, eu quero fazer, porque eu tô assim. E às vezes o professor tá ali fazendo um bom trabalho, mas ele não tá com aquele mesmo pique. E ele chega um professor lá cheio de fantasia, tem um livro muito bacana, não me lembro agora a autora, que é A Terapia em Sala de Aula, que mostra sobre aquelas aulas fantásticas. Ninguém consegue dar uma aula fantástica todo dia. Então, às vezes, chega aquele cara todo cheio de energia e uma pessoa que está fazendo um bom trabalho, a pessoa olha e fala, nossa, esse aqui está tão acomodado, vou trocar ele por esse que esse outro está mais motivado. E, às vezes, até um cara, gente, que ele está começando a carreira e ele aceita trabalhar por um salário bem menor que o seu. Então isso vai diminuindo, gente, a autoestima do professor. Porque ele vai falando assim, parece que eu não tenho representação. Eu não tenho uma representatividade, eu não tenho uma função. Quer dizer, o que eu faço, qualquer um pode fazer. E isso, gente, são momentos que tomam a gente durante toda a carreira, sabe? Momentos que deixam a gente se sentir animado, motivado. E tem momentos assim que tudo que a gente quer na vida é aposentar ou mudar de profissão. Em que o professor aqui fala, ele sabe que a sua experiência é importante, mas ele também sabe que a concorrência é grande, né? E que há muita gente ali disposta a ensinar por salários menores. Isso vai desmotivando. Ensinar tem momentos glamurosos, em que os alunos participam, se envolvem, trazem contribuições significativas. Mas em muitos outros momentos são banais. Parece que nada acontece. É um entra e sai de rosto, uma troca de aluno, assim, sabe, de horário, de período, de escola, de cidade. Então é um entra e sai de rosto que se revezam no mesmo ritmo semanal de aula. Inclusive eu dei um exemplo aqui de trocas, assim, é coisa que acontece na prefeitura. Mas no caso aqui tá falando assim sobre o PEB 2, né? Então, foi legal o meu exemplo, mas não se encaixa aqui, tá? Desculpa. É um entra e sai de rostos que se revezam no mesmo ritmo semanal de aula. Exercícios, mais aulas, provas, correções, notas, novas aulas, novas atividades. A rotina corrói uma parte do sonho. Então aqui tá falando no caso do PEB 2, que é aquele professor de 50 minutos que ele vai trocando de sala, né? E aí, quando ele está engajando ali numa aula com o aluno, a aula acaba, ele tem que ir para outra sala, recomeçar tudo de novo. Era disso que estava falando. Mas as trocas também, no meu caso ali, da prefeitura, que é PEB 1, tem aquela troca constante de alunos ali o ano inteiro, e como isso atrapalha a sua aula, porque o aluno que sai, você tem que ir lá, catar o trabalhinho que ele fez, entrega para a mãe e tudo, você não consegue explicar para a mãe o significado daquilo, porque ela só foi ali avisar que o aluno não vai mais. Aí entra um aluno novo com outra linguagem, de outra escola, e, até ele entrar no ritmo da sua sala. Então, no meu caso, essa frase se encaixa dessa forma, tá? Então, assim, tem momentos que você vê a sala animada, tudo, tem momentos que, ninguém quer saber de nada, e por mais que você se esforce, isso vai desgastando você de uma forma assim, porque parece que nada acontece. Há um aumento de oferta profissional, há um aumento de oferta profissional, mais vagas para ser professor, junto com a diminuição das exigências para a profissão. Mais fácil ter diploma, muitos estudantes em fase final são contratados, aumenta a concorrência, a tentação da mediocridade é real. Basta ir tocando para frente,
os anos como docente, ganhar um salário seguro, razoável. Os anos vão passando e quando o professor percebe, já está na fase madura e se tornou um docente acomodado. Cara, essa frase é muito bacana. Gente, aumento da oferta profissional. Professor é igual motoboy, cara. Cada vez que abre um concurso para professor, chama 500. Aí daqui a passa aí uns 2 anos, chama mais 700. Então é uma coisa que é muito fácil, a estabilidade profissional é muito grande. Diminuição das cara, como é difícil falar essa palavra rápido. Diminuição das exigências para a profissão. Olha só, eu sou professor aqui da Rede Pública de Guarulhos já há 17 anos. E aí agora a gente passou aí o ano passado foi o ano passado, uns 2 anos atrás, não lembro. Acho que isso, uns 2 anos atrás, a gente passou para estatutário. A gente não é mais CLT, inventaram aí o regime jurídico, colocou a gente. E aí o que aconteceu? Agora a gente pode prestar um novo concurso e dobrar. Então a gente pode ter acúmulo na Prefeitura de Guarulhos, assim, prefeitura com prefeitura, olha que bacana. E eu estou prestando concurso. Abriu agora no final do ano e por conta da pandemia atrasou a prova, foi cancelado temporariamente, mas tá aí, ó, tô estudando pra caramba. Inclusive, enquanto eu faço o vídeo, eu tô estudando com vocês. E aí, o que aconteceu? Agora eu posso acumular, então eu tô estudando pro concurso. E eu estava olhando o edital e lá tá precisando de professor de artes, de artes, de geografia, de história, de inglês e educação física, que são os especialistas, né? E lá está escrito lá como ensino superior. Mas também abriu para PEB, que é o meu caso, que é o professor de educação básica, que vai trabalhar do estágio 1 até o 5º ano. E olha só que bacana, a exigência para PEB. Tem lá o diploma de pedagogia, tem lá o normal superior, tem e aí embaixo o normal magistério do ensino médio. Então, ou seja, em 2010, com o Plano Nacional de Educação, o magistério ele não podia mais ser aceito, porque ele ainda é um curso técnico. Mas, neste concurso, 10 anos depois, de 2020, tá lá o concurso. Quer dizer, a pessoa que tem só o magistério, ele pode prestar um concurso e passar. Então, gente, olha só, eu costumo dizer que eu fiquei, de certa forma, indignado, assim, né? Não que a pessoa não mereça, o magistério é um curso excelente, eu fiz magistério, mas só que acontece que com o Plano Nacional de Educação, 10 anos atrás, de 2010, estava lá colocado que a pessoa tem que ter a pedagogia, porque o magistério é uma coisa muito mecânica, e a pedagogia, ela vai trabalhar o professor integralmente, para que o professor forme o aluno integral. E, gente, olha só, peraí, que eu perdi aqui o que eu ia complementar, toquei no assunto de novo aí e acabei esquecendo. Diminuindo as exigências. Ah, tá. Que eu ia falar. Na minha opinião, o curso de professor, a pedagogia, os cursos de licenciatura deveriam ser o curso mais caro da faculdade, na minha opinião. E o mais barato deveria ser direito. Nossa, por que você acha que direito não tem valor? Pelo contrário. Porque as pessoas têm aquela coisa, às vezes ele não quer saber, não sabe ainda o que ele quer fazer, aí ele vai lá e escolhe uma faculdade qualquer. Gente, essa faculdade qualquer deveria ser direito. Por quê? Porque se o aluno não sabe o que ele quer, eu vou pegar mais barata, só para ter um curso superior. Ele vai cursar direito, certo? Se ele abandonar a aula o curso com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, gente, aquele tempinho que ele esteve ali, ele aprendeu alguma coisa sobre leis. E se ele chegar a se formar e não exercer a profissão, ele se tornou um advogado, um cara que conhece leis, que sabe lidar com leis. E se ele for trabalhar na profissão, glória a Deus, temos aí uma pessoa formada, uma pessoa culta, que vai trabalhar e defender as leis. Mas aquele que abandonou, mesmo assim, ou que se formou e não exerce a profissão, alguma coisa sobre lei ele aprendeu. E aí você tem um cara que ele vai aprender quando ele vai correr atrás de algum direito dele, ele vai dizer, porque tá na lei, tá, mas qual lei? Porque as pessoas adoram falar essa frase, mas elas nem sabem qual lei que tá. Então, a pessoa que vai fazer, por exemplo, um curso de direito, se ele abandonar o curso, alguma coisa sobre lei ele aprendeu. Então ele já tem uma certa consciência como cidadão. Por isso que eu acho que o curso de Direito deveria ser o mais barato do Brasil. Não é diminuindo o curso é fantástico. Por isso mesmo, todas as pessoas deveriam ter acesso para fazer um curso de Direito. O curso de Direito é super caro. Por que o curso de Pedagogia deveria ser o mais caro? Porque assim, só vai fazer pedagogia o cara realmente que quiser ser professor.
Entende? Então, assim, o curso de pedagogia, olha, custa aí um curso de pedagogia hoje, não diria o mais caro, vai, mas vamos dizer aí um curso de pedagogia R$ 2.000 por mês. Nossa, só filhinho de papai vai entrar. Olha, se é filhinho de papai ou não, eu não sei. Eu sei que só vai fazer curso de pedagogia aquele cara que realmente quer ser professor. Ele vai investir muito. E quando ele for trabalhar, ele vai acreditar no que ele faz. Porque nós temos hoje muitos professores, faz pedagogia. Gente, eu fui substituído por uma professora. Eu estava dobrando uns 2 anos atrás, eu numa escola, fazendo hora extra. E eu fiquei 4 meses com uma sala que eu era o 8º professor da sala. E eu fui lá e montei um plano de aula ali, ó. Era mês de agosto ou setembro. Eu montei um plano de aula voando lá. Eu nunca tinha trabalhado com o 3º ano. E montei um plano de aula ali, aprendi a mexer, tal. Gente, eu consegui fazer um trabalho tão bacana com aquelas crianças. Quando chegou no mês de novembro, que faltava semanas para acabar a aula, a Secretaria da Educação me manda um professor titular, porque eu estava fazendo hora extra. Eu fiquei 3 meses, quase 4 meses com aquela turma. Quando faltava semanas para acabar o ano, a prefeitura podia falar assim, não, vamos deixar esse cara terminar, ele está com trabalho em andamento. Não, mandaram uma professora. Só que a questão dessa professora não é desmerecendo de forma nenhuma. Ela chegou para mim e falou assim, ai professor, o senhor me ajuda? Eu falei, tá, eu vou te passar como que eu tô trabalhando. Aí ela falou, porque eu nunca dei aula na vida. E eu olhei ali, acho que ela nem era concursada, não sei se ela era concursada ou se era contratada, mas acho que era concursada. E ela falou que ela foi costureira a vida inteira. Ela costurava. E aí ela fez o curso de pedagogia porque ela falou assim, eu queria ter uma faculdade e tal. E aí ela fez o curso de pedagogia. Quero ser professora. E aí ela prestou o concurso, passou, e no final de um ano, com uma turma em andamento, uma professora aqui, há 15 dias atrás, porque ela tinha falado para mim, 15 dias antes dela ser chamada na prefeitura, aliás, dela estar ali comigo, foi quando a prefeitura chamou, ela estava costurando. E aí ela não entendia nada, ela falou, eu não sei dar aula, eu não sei fazer nada. E isso foi uma aula que eu dei, inclusive um vídeo que eu acho que eu fiz ontem, ou anteontem, que é de transformar, gente, o professor aprender a transformar o conhecimento que ele recebe na faculdade em conteúdo didático para aplicar para as crianças, porque muitas vezes o professor ele adquire conhecimento na faculdade e não sabe aplicar em sala de aula, e ela estava apavorada. Eu fui lá, expliquei para ela, só tive um dia para fazer isso, fui lá, expliquei para ela, passei tudo direitinho e tal, e a professora aprendeu ali do jeito dela, e como foi depois eu não sei, mas é isso que eu tô te falando. A pessoa, não é que a pessoa não tem o direito de fazer, ela tem o direito de crescer, qualquer um tem o direito de fazer uma pedagogia, mas você vê que a pessoa ela chega, ela fala assim, minha vida tá tão monótona, vou fazer uma faculdade. Qual que é mais barato? Pedagogia, então vou fazer pedagogia, ser professora. Então olha só, e isso tá acontecendo, tá escrito aqui, não sou eu que tô falando. É mais fácil ter diploma, porque é mais barato, tem muitos estudantes em fase final que acabam sendo contratados, eles estão mais motivados, a concorrência aumenta. E isso está degradando a educação, porque são pessoas que muitas vezes não têm um compromisso, elas não entendem. Gente, entrou uma pessoa para dar aula na prefeitura, um cara lá, que trabalho que aquele cara deu, porque você olhava para ele, olha, era até chato, porque você tinha até um preconceito, não é preconceito, tá? Preconceito estabelecido, preconceito até hoje, né? A minha esposa chega na escola lá, todo mundo acha, é linda, tem os olhos azuis, é a professora Helena do Carrossel. E eu, gente, eu tenho trabalho, eu tenho problema na prefeitura até hoje, pelo fato de ser homem e trabalhar com criança, né? Minha esposa chega em casa, minha turma é maravilhosa, eu olho assim, chega moído, porque as mães, elas não aceitam, elas têm aquela coisa, é homem, aí já pensa que homem é pedófilo, já pensa que, gente, eu tenho um trabalho que vocês não têm noção, todo ano eu tenho um trabalho dificílimo ali, para primeiro conquistar o pai e depois para conquistar as crianças. Então esse preconceito é uma coisa que eu sofro até hoje, mas tem o preconceito, que é aquele conceito pré-estabelecido, sabe, aquela coisa de toda loira é burra, todo português é burro, sabe, aquela coisa assim, toda mulher é ruim de volante, entende? Então esse preconceito estabelecido. E era um professor, meu, que a gente olhava e já tinha esse preconceito. Porque você olhava e não conseguia ver um perfil de um professor ali. Era um cara assim, sabe, todos esses caras meio largadão e tal, e falava umas coisas que não tinha a ver com pedagógico. Aliás, eu trabalhei com 3 professores assim, homens, que você olhava pro cara e falava, meu Deus, que esse cara foi fazer pedagogia na vida dele?
E era um cara que ele largava as crianças, sabe? Ficava mexendo no celular, não tinha aquele compromisso pedagógico. Meu, o cara não sabia nem o que ele tinha que fazer ali na educação. E aí aconteceu que uma professora até pegou ali, ele abraçando umas meninas do quinto ano, mas não abraçando de frente, abraçando de lado, mas assim, sabe? Percebendo que a mão dele queria chegar em alguma parte da criança ali que não podia, e aí a professora fez um escândalo. E, meu, foi um horror, sabe? Na prefeitura onde eu trabalho. E, gente, é isso que eu falo. Por que a gente tá comentando esse tipo de coisa? Porque olha o perfil, são pessoas assim que o cara tá fazendo alguma coisa na vida, eu tô sem dinheiro e tal. Você é professor, eu ouvi dizer que tem fulano que é professor, só veio o cara com carrão, o cara com isso, o cara com aquilo. Mas a pessoa que, por exemplo, ele tem um carro um pouquinho melhor, ele dá aula na prefeitura, ele dá aula no estado, às vezes quando é solteiro, dá aula em 3 períodos. A minha esposa já fez isso no começo da carreira dela. Ela dava aula na prefeitura de manhã, aí pegava o estado à tarde e pegava o estado à noite. Então ela dava aula 3 períodos. Então, às vezes a pessoa olha andando assim, acha que o professor nada em rio de dinheiro. O cara trabalha em 3 períodos, às vezes não tem uma vida social. Fora o imposto de renda que come um monte ali, né? Então, assim, a pessoa olha e fala, o professor tá ganhando rios de dinheiro, você é professor. E não entende o que é. Vou mencionar mais uma vez, já mencionei isso num vídeo. Você pega aí, tem 2 youtubers hoje, que eles têm um canal voltado aí para crianças e jovens. E pessoal, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, eu vou só concluir esse assunto, vou dar uma pausa que ele já tá ficando grande. E tem 2 youtubers aí que eles têm um canal voltado para crianças e jovens e eles ganham rios de dinheiro, eles têm milhões de seguidores, eles estão multimilionários. Tem um deles que acho que anda até de Lamborghini. E esses rapazes, eles começaram a fazer conteúdos ali que era inapropriado para criança, sabe? Pegar uma fruta, fazer conteúdo obsceno com uma fruta e achar que aquilo é engraçado porque a criança vai rir. Gente, olha, se ele começou a trabalhar com criança, ele viu que deu certo, ele viu que ele começou a ganhar dinheiro, ele tem no mínimo a obrigação, gente, de fazer um curso de pedagogia e aprender a lidar com o universo da criança, o que é apropriado, o que a criança está preparada para conhecer, o que não está. E isso está gerando uma polêmica aí, porque a pessoa ganha rios de dinheiro e às vezes ele está trazendo a criança para um mundo que a criança não está preparada e você vai desestruturar essa criança psicologicamente. Então esse é o grande problema, gente, da faculdade de pedagogia ela ser tão barata, do curso de professor ser tão barato, porque as pessoas não tem o que fazer, ele vai lá, pega o curso mais barato, pega o curso de pedagogia e vai fazer estrago na educação, tá? Pessoal, a gente vai continuar daqui a pouquinho, porque o vídeo já ficou um pouquinho longo aqui, o ideal é ter meia horinha só de vídeo pra a gente não, como fala, não acabar não pensando, né? Então tem tempinho de tomar uma água, ir no banheiro, a gente já volta na segunda parte, tá bom?